Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, curador da Biblioteca Nerd, e esse é mais um vídeo aqui de análise de materiais do catálogo da Biblioteca Nerd. Como vocês já viram aí na thumbnail, hoje eu trago Adágio para vocês, um material aí que entrou aí recentemente no nosso catálogo de descobertas, tá? E um material muito interessante, material nacional de ficção, né? Ficção científica, basicamente. Se enquadra aí num tema de distopia, né? Futuro distópico, traz muitos elementos interessantes e a gente vai analisar esse material hoje aqui para vocês, beleza? Já deixa aí nos comentários se você já leu esse material, né? Se você leu, o que você achou, né? Comenta aí, claro, né? Sem dar spoilers para quem não leu ainda, né? E vamos debater esse material que tem muita coisa bacana aí para a gente discutir sobre ele, beleza? Vamos começar aí pela qualidade gráfica do material. Essa HQ foi publicada pela editora Avec, né? Que a gente começou a trazer quadrinhos dessa editora recentemente aqui para o catálogo de descobertas da ABN. O trabalho que eles fizeram foi bem interessante, né? Ele é capa cartão, né? Capa cartonada, tem uma qualidade legal aqui no papel, né? Nas folhas, aqui nas páginas. Né? Não é uma gramatura tão alta, né? Mas também não é tão baixa. É um material durável, né? Vamos dizer assim, com acabamento legal, tem um vernizinho aqui na capa, bonito. É simples e bonito, beleza? Então, não tem exageros gráficos que encarecem o material, tá? E vamos aí para os autores dessa história, beleza? Os autores são basicamente aqui o Felipe Canho, como roteirista, né, e argumentista aí dessa história. Aí a gente tem dois artistas que trabalham nessa história, né? Um é o Brão e a Sara Prado, tá? Vou mostrar aqui para vocês, logo aqui no comecinho da história, que dá para vocês verem aí essas páginas assim mais aquareladas, né? Lembra um pouco os desenhos do Bill Sienkiewicz, né? Para quem conhece, são feitas pelo Brown. Elas representam, né, a narrativa gráfica quando se trata aí dos sonhos, tá? E quando se trata da realidade, é a arte da Sarah Prado, é uma arte mais limpa, né, mais clean e não menos interessante, né, do que a do Brown, beleza? A história que o Felipe Canhon desenvolve é basicamente uma distopia, né? Um futuro aí onde uma rede social chamada Adágio, ela é capaz de transmitir, né, os sonhos das pessoas nessa rede social. Então, a pessoa se conecta, né, na rede social e dorme e tudo que ela sonha ali é transmitido ao vivo na rede social. Então, as pessoas assistem, curtem, compartilham, igual acontece nas redes sociais aí de hoje em dia, só que de uma maneira assim muito mais, como que eu posso dizer, uma maneira aí que entra muito mais no íntimo da pessoa, né? Porque a ideia basicamente desse quadrinho é abordar justamente essa temática aí das redes sociais e como isso influencia. Tanto é que nos extras aqui no final, o próprio autor, aí, o Felipe Canho, ele fala que o tema de Adágio é redes sociais reforçam a solidão, depressão e desequilíbrio emocional, né? Um questionamento, é o tema da HQ. E aí dentro da história ele vai abordar vários pontos de vista de personagens diferentes, né? Personagens que acham que isso é uma coisa normal, né? Que é só diversão. Outros já
levam muito mais a sério e outros já acabam tendo consequências muito mais drásticas, né, dessa superexposição que eles têm, mostrando os sonhos que, poxa, é uma das coisas mais íntimas, né, do ser humano, né? O sonho trabalha com o subconsciente, né, das pessoas. Então, assim, você vê o que está no seu subconsciente através do sonho, até você mesmo às vezes não entende, né, por que que você sonhou aquelas coisas. Imagine então você mostrar isso para outras pessoas, né? O que que elas iriam pensar de você, né, vendo a parte mais íntima do seu ser, que é o seu subconsciente, né? Uma parte que às vezes você mesmo nem entende tão bem. Então, o Felipe Canho, ele traz aqui para essa história essa temática, né, essa abordagem, e no enredo ele vai tratar aí da Kaia, que é a personagem principal, que inclusive é a que aparece aqui na capa, né? A Kaia, ela é uma adolescente, né, um jovem adulta, assim, não especifica a idade dela, mas ela vive com os pais ainda, mora com os pais, né? A mãe dela é até um pouco ausente, né? Quem aparece mais na história é o pai dela, né? E ela é uma estudante, né? Ela frequenta ali aulas, né? Ela tem os colegas de classe dela e ela é uma heavy user, né? Dessa plataforma digital que é o Haddad. Porém, ela não é popular nessa plataforma, né? Os sonhos dela não tem muitas curtidas, não tem muitas visualizações, nem compartilhamentos. Em contrapartida, a melhor amiga dela, ela é muito popular, né, dentro dessa rede social que é o Haddad. Porém, aí você já traça um paralelo legal entre os dois personagens logo no começo da história. Enquanto a Kaia não é popular e ela dá uma importância muito grande para isso, né? Enquanto que essa melhor amiga dela, ela é popular, né? Mas ela não liga muito para isso. Ela faz assim meio que por diversão, por fazer. Ela não liga para o número de visualizações, compartilhamentos, ela não é bitolada com isso, né? Enquanto que a Kaia é, né? Justamente por não ter essa popularidade. Por que que essa amiga dela é tão popular? Porque ela consegue ter o que eles chamam na obra aqui de sonhos conscientes, né? Então ela consegue meio que controlar um pouco ali o que que ela sonha, né? As atitudes dela dentro dos sonhos, né? E a gente sabe que até certo ponto isso é possível na nossa realidade, né? Às vezes a gente consegue ter uma consciência dentro dos sonhos, e tomar certas atitudes ali. Às vezes a gente até sabe que a gente está sonhando e acaba tomando atitudes diferentes. Então, dentro do enredo aqui de Adágio, tem pessoas que são capazes de ter uma consciência maior dentro dos sonhos delas, né? E proporcionar sonhos mais interessantes que as pessoas têm mais vontade de assistir e compartilham com os amigos. Então, a Kaia não é capaz de fazer isso. Então isso começa a consumir muito, né, da parte psicológica dela. A gente vê logo no começo aqui que ela é bem preocupada com isso, né? E ela já começa a demonstrar logo no começo, vou separar umas páginas aqui para vocês. Ela começa já a demonstrar logo no começo que ela tem alguns problemas psicológicos já, né? Ela tem essa questão da mãe dela que não é tão presente na vida dela, né? Ela tem uma relação legal com o pai dela, mas não tão legal assim com os colegas de classe. Então você já vê que para a Kaia, né, para essa personagem, essa rede social, né, essa superexposição e tudo mais, é uma coisa que vai afetar ela de uma maneira mais drástica dentro da história, né? Não vou me aprofundar tanto nessa questão para não dar spoilers, tá? Mas o grande ponto aí de virada da história é que a Kaia vai numa festa, né, com alguns amigos aí da faculdade, inclusive um cara que ela gosta, né, que ela tem um interesse amoroso por esse cara, que ele é popular também, né?
Ele tem os sonhos dele também são populares, tem bastante visualizações, compartilhamentos e curtidas, né? E ela é afim desse cara e vai na festa para tentar se aproximar mais dele. Porém, nessa festa, esse próprio cara ele oferece para ela uma droga, né? Que essa droga é capaz de meio que potencializar a consciência da pessoa dentro do sonho, fazendo ela ter sonhos mais conscientes e porventura mais interessantes, né, para serem compartilhados e curtidos e tudo mais dentro do adágio. E ela acaba meio que relutante, né, mas acaba cedendo e usando essa droga para poder ter esses sonhos. Porém, quando ela usa essa droga, o que acontece? Ela já é uma pessoa que tem alguns problemas psicológicos, né? Então, essa droga, essa potencialização que essa droga traz para os sonhos dela, acaba resultando em pesadelos, né? Ao invés de sonhos conscientes. E acaba surgindo a figura do Sombra, que é até esse cara aqui, esse ser aqui que aparece na capa, né? E tem umas cenas da festa, quando ela começa a usar essa droga, né? E esses pesadelos, né, que ela tem, você pode ver aqui nessa cena, que ela vai se preparando para sonhar, né, dentro da própria rede social, ela consegue selecionar um tema, né, uma indução aí de sonho, que dá um tema aí para ela, e ela até seleciona aqui nesse quadro um tema meio noir, tal, de terror, tal, que você vê nessas páginas muito legais aqui desenhadas pelo Brão, tá? E aí se segue alguns sonhos dela, que são sonhos de terror, basicamente. É como se fossem filmes de terror transmitidos ao vivo, só que são sonhos de uma pessoa, né? Só que assim, as pessoas, como que elas lidam com isso, né? Você vê aqui na obra, né? Que traça um paralelo muito real, assim, né? Com o que a gente vive hoje, de pessoas que entram nas redes sociais e consomem ali os conteúdos, até de YouTube, vídeos e tudo mais, mas muitas vezes não tem a consciência de que quem está por trás da câmera é uma pessoa assim como elas também, né? Uma pessoa que tem seus sentimentos, seus problemas, né? Que tem a sua vida particular. Muitas vezes, um dos caras que são haters, por exemplo, acabam até xingando as pessoas que estão atrás da câmera, sabe? Tratando elas como se elas nem existissem na realidade, né? Como se elas só existissem ali. E aqui acontece muito disso, porque as pessoas elas consomem os sonhos que são pesadelos, né, da Kaia, sem se importar que por trás daqueles pesadelos tem uma pessoa que está sofrendo com aquilo, né? E eles estão ali só pelo entretenimento, de ver uma coisa bizarra, né? Uma coisa violenta dentro dos pesadelos, né? Uma coisa assustadora. E esse sombra ele começa a atormentar a Kaia tanto nos sonhos quanto ela está consciente, né? No dia a dia ali, quando ela está acordada realmente, ele aparece, começa a falar com ela, então você vê aí que são os problemas psicológicos dela se manifestando. E aí desencadeia uma série de acontecimentos até pesados, né, dentro da história, uma história bem adulta, bem pesada, e que quando você terminar de ler, você vai parar para pensar realmente nessa temática, né, da superexposição nas redes sociais e quanto que isso pode afetar uma pessoa que já sofre, né, com depressão, solidão, tem outros problemas mais sérios aí, psicológicos, tá? No final dessa HQ tem uma espécie de plot twist, né, uma reviravolta. Para mim, quando eu li, acabou ficando até um pouco óbvio o que iria acontecer, mas isso não é uma coisa ruim, tá? Não é uma coisa que tira a magia ali do momento da leitura, né? Eu acabei percebendo, né? Não sei se é tão óbvio assim ou se eu mesmo que acabei percebendo que iria acontecer,
mas como eu falei, mesmo que você perceba, não corta o clima da leitura, tá? O final é muito bom e, como eu falei, deixa esse questionamento para você pensar sobre isso, né? A ideia aqui do Felipe Canho é realmente uma ideia que sempre é utilizada em temas de distopia, né, de futuros distópicos. Pega, por exemplo, aí um Philip K. Dick, né, um escritor de ficção científica, ele trabalha muito isso, né, nas distopias dele e tudo mais, de você pegar uma ideia, uma coisa que acontece na nossa realidade, no momento que a gente vive, né, abstrair essa ideia, né, tipo, extrapolar essa ideia, exagerar, né, e jogar ela no futuro com elementos ficcionais e tudo mais, para você entender, né, melhor aquela ideia. Então, depois de entender e absorver aquela ideia, você pega e traz ela de volta para sua realidade. E assim você consegue ter uma análise aí até no âmbito mais filosófico, né? Você não precisa ter estudado filosofia nem nada, né? Mas você vai parar para refletir sobre esses temas, né, que essa distopia abordou. E o tema de Adágio é muito interessante mesmo, tá? E aí, para finalizar, né, essa análise desse quadrinho, ele é um quadrinho que não tem um preço tão elevado, ele tem um preço mais elevado do que, por exemplo, materiais de super-herói desse mesmo porte, assim, desse mesmo padrão assim, gráfico, número de páginas. Lógico que um quadrinho da Marvel, da DC, da editora Panini, por exemplo, vai ser mais barato, porque eles produzem em grande escala e tudo mais. Enquanto que esse quadrinho já é um pouco mais caro. Mas pela história, cara, pela história, pelo tema e tudo mais, a arte, toda a qualidade desse quadrinho vale muito a pena você pagar o preço dele para ter essa experiência de leitura e poder refletir, né? Então, se você busca uma leitura mais intelectual, assim, que vai te fazer refletir, vai causar uma mudança, né? Talvez aí na sua forma de ver as coisas do cotidiano e principalmente nesse tema de superexposição nas redes sociais, vale muito a pena pagar o preço que esse quadrinho aqui vale, né? Realmente ele vale o preço que é cobrado por ele. E ele está também dentro dos nossos pacotes de leitura da Biblioteca Nerd, né? Então, se você é assinante, viu esse vídeo, converse aí com o curador que monta o seu pacote para colocar esse quadrinho no seu pacote. Se você ainda não é assinante, entra lá no nosso site www.bibliotecanerd.com, tá? Ou vai na bio aqui do Instagram e entra no link lá e você vê lá os planos, tudo mais, né? Conversa com o curador de repente para você ter acesso a esse quadrinho e poder ler ele, porque vale muito a pena. Beleza, galera? Vou encerrar aqui a análise desse quadrinho. Um abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!